Voltamos para o nosso último bloco do podcast Informando 98.9, esse bate-papo com os colunistas da rádio mais gostosa da cidade. Esse é o 14º episódio da nossa segunda temporada. Todos os outros episódios estão na nossa playlist do Spotify. Corre lá para ouvir, para assistir, que vale a pena. Inclusive o de hoje já vai estar daqui a pouquinho disponível, caso você tenha perdido os outros blocos ou queira assistir e ouvir novamente. Estou recebendo a Natasha Stort hoje para a gente falar de direitos trabalhistas. Hoje, especialmente, os direitos do empregador. A gente já falou de advertência, de falta, de justa causa, redes sociais e a história da embriaguez no trabalho. Acredito hoje que seja menos do que antigamente, porque parecia que antes era uma coisa não comum, mas que assim, a gente via com mais frequência, né? Mas é ilegal, é proibido, né? Mas como é que o empregador trata isso? Porque é muito difícil. Ele pode perceber que o funcionário está embriagado, mas ele pergunta e ele vai falar, não bebi. Sim. E aí, né? Carol, é muito delicado esse assunto, porque depende dessa embriaguez ter sido momentânea ou dessa embriaguez ser já um quadro médico, um quadro de se caracterizar Saúde. como alcoolismo, que hoje a gente tem essa consciência que antigamente não existia, que o alcoolismo, ele é uma doença, tem que ter tratamento. Então, é uma situação bastante delicada, mas o que o empregador deve fazer? Primeiro, prestar atenção para ver se é recorrente ou não e não permitir o trabalho. Então, se esse trabalhador chegou com sinais de embriaguez, ainda que ele negue, se o empregador tiver indícios, né, como cheiro, comportamento, olhos, o jeito, a gente consegue perceber. A primeira postura que ele tem que ter é impedir o trabalho. Por quê? Se ele permite, ainda que seja uma atividade como um comércio, uma atividade sem risco. No computador ali, o computador, né? Pode acontecer um acidente, pode acontecer um atrito entre ele e um colega, pode acontecer uma série de situações que vão só aumentando a gravidade desse quadro todo. Então, a recomendação é, se tem sinais de embriaguez, é pedir para que ele volte para casa, ele vai ficar com falta naquele dia, e observar se isso foi um caso isolado ou não. Quando é um caso isolado, o empregador teria até o direito de aplicar uma punição. Fala, bom... primeira vez, não é algo que tenha acontecido. Às vezes saiu pra almoçar e voltou e bebeu alguma coisa. Ele poderia, por exemplo, aplicar já uma advertência, né? Porque, olha, ele não trabalhou e prejudicou o setor. O setor ficou confuso ali com a ausência dele. Agora, se começa a perceber que isso está sendo com uma certa uma constância mesmo, aí esse empregador tem uma responsabilidade maior de repente, ter um diálogo para ver se não é o caso de buscar um tratamento médico. Tem casos mais graves que até tem afastamento pelo INSS, com internação. Então, vai depender daí de identificar a gravidade dessa doença, que é o alcoolismo. E se, por exemplo, o empregador... chegou bêbado, já não é a primeira vez, segunda vez, vou te mandar embora, mandou embora. Ele pode arcar com alguma consequência por essa demissão? Boa pergunta. Se depois ficar constatado que essa embriaguez era fruto de um quadro de alcoolismo mesmo, de doença, ele pode ter consequências sim. Por isso que a gente orienta o empregador a sempre observar, não deixar chegar nesse ponto. Se observar que está tendo uma repetição, já rápido intervir com um diálogo, olha, você vai buscar o médico, oferecer ajuda. É muito comum essas pessoas negarem o tratamento, não aceitarem ajuda, é super comum. Mas o empregador tem que ser forte, assim, incisivo. Porque se depois ele demite e esse trabalhador realmente era um alcoólatra, ele vai para a clínica, fica internado, passa pelo processo todo de reabilitação, ele pode falar que a dispensa que aconteceu lá atrás era nula, porque foi num período em que ele estava doente. Isso assim acontece. Como qualquer outra doença. Isso, exatamente. Daí ele foi demitido num momento de fragilidade, que ele deveria ter sido acolhido e não colocado para fora. Ainda falando um pouco nisso, a gente falou se ele está embriagado e acaba mexendo com máquinas, por exemplo, é um risco muito maior, né? Mas e se não é o caso da embriaguez? Mas eu percebo que esse funcionário, ele é relapso, sei lá. Não cuida das coisas, ele não cuida dos equipamentos, toda vez que ele vai mexer na máquina ele quebra, toda vez que ele quebra um computador, ele quebra uma cadeira, né? E isso é passível de punição ou de advertência? Como é que deve ser tratado nesse caso?
Também é passível, sim. Carol, além dessa punição que o empregador tem o direito, porque nessa hipótese que você está imaginando aqui, ele causou um prejuízo para a empresa, quebrou uma máquina, um computador, um EPI às vezes, né? Então ele está sendo relapso e causando um dano, um prejuízo ali de gasto que a empresa não precisaria ter. Então, além dessa punição, o empregador ainda tem um outro direito numa situação dessa, que é a de fazer o desconto no salário no valor daquele prejuízo causado. Uhum. Então, vamos imaginar uma situação em que o trabalhador, no computador, aí ele ficou nervoso com um cliente, ficou nervosinho, começou sem querer, bateu o cotovelo, o notebook cai no chão e quebra a tela, vamos imaginar. Uhum. Isso vai para o conserto, vai ter uma despesa, e foi por uma falha dele que não teve um controle emocional ali. Uhum. Se o empregador tiver colocado no contrato de experiência, olha a importância do contrato de experiência, uma cláusula, e tem que ter essa cláusula, falando que os danos causados pelo empregado serão passíveis de descontos salariais, tal, tem um artigo da CLT que permite isso, ele pode fazer o desconto. Então, hoje, a gente vê, assim, a grande maioria dos empregadores tem esse cuidado de incluir essa cláusula no contrato de experiência. Se por acaso essa empresa, esse empregador não teve esse cuidado ou nem fez um contrato de experiência, aí ele só vai poder descontar do salário se ele provar que houve dolo, que houve intenção de estragar, que não foi algo que aconteceu sem querer. Não foi um acidente. Isso. Então ele quis quebrar a minha caneca e ele jogou na parede intencionalmente. Aí teve um dolo, uma intenção. Ele pode descontar sempre, independente de contrato. Se não houve essa intenção, mas o empregado falhou, porque ele não prestou atenção, porque ele deixou jogado no chão, porque ele tem um descuido. Ele teve um descuido, e aí ele prejudicou ali uma máquina, um equipamento, ou quebrou alguma coisa qualquer da estrutura mesmo da empresa, uma cadeira, como você disse, um microfone, enfim. Ele vai poder ter o desconto no salário. Aí, geralmente as empresas apresentam qual é esse valor. Olha, um equipamento novo custa tanto. Se for possível descontar em um mês, desconta em um mês. Se não for possível, faz parcelamento para que esses valores fiquem valores menores, e mês a mês vai fazendo a dedução do salário. Isso precisa estar acordado. Precisa a gente recomenda assinado. Que faça por escrito. Porque depois você falou, ficou descontando lá do meu salário R$100 e nem sei o que é, ou, né? Sim. Pode usar. Por escrito a gente recomenda. Então, apresenta a nota. Olha, esse custou X reais. A CLT não permite que desconte, por exemplo, tudo do salário e ele ficar sem nada no mês. Tá. Isso não pode acontecer. Uhum. Então, a empresa vê quanto ela pode descontar. O ideal, a gente fala sempre, recomenda até 30% do salário ser em dinheiro mesmo. Então, pelo menos isso. Mas hoje as empresas até costumam deixar mais. Aham. Porque também o salário é sobrevivência, então tem que ter um bom senso nisso. E aí é muito comum, às vezes vai fazendo assim 2, 3, 4 meses até quitar essa dívida, esse débito, esse dano que ele causou para o empregador. E recomendado sempre fazer por escrito, pegando a assinatura do trabalhador, da trabalhadora. Porque daí fica tudo certinho, tudo documentado. Ah, é legal, gostei desse papo. A gente sempre fala, né, como a gente falou, a gente sempre fala do empregado, os direitos do empregado, né, mas Sim. O empregador também tem os seus direitos e muitos deles acompanham a gente aqui, né, no nosso podcast, querem saber. Falando em acompanhar, a Natasha, gente, acompanhe ela nas redes sociais, porque eu não sou da área do direito, não sou advogada, mas poderia se quisesse, viu? Você é muito informada. Muito obrigada. Carol? Eu gosto de ler, eu sou curiosa. Por exemplo, gosto de assistir os seus vídeos no Instagram, mesmo que até opino na enquete sem mesmo ser advogada, né? Uhum. Mas eu acho muito legal porque a maneira que você traz os vídeos é muito bacana, né? Pra quem... Ai, que bom. Deixa aí, então, suas redes sociais pra quem quiser te acompanhar, Claro. Né? Ai, obrigada, Carol. Fico feliz de saber que você gosta, Não, mas eu viu? gosto pra mesmo. mim Não é só porque você tá enorme. aqui na minha frente, não. Eu assisto mesmo. Eu gosto. Que legal. Acho que é legal porque a sua linguagem, mesmo você falando com os profissionais da área de direito, ela traz informação pra gente também, que não é da área. A ideia é essa, uma comunicação, né, clara que qualquer pessoa de qualquer área possa acompanhar. E quem quiser também dúvidas, quem tiver dúvidas que quiser te mandar, pode mandar através do Instagram. Sim, com certeza. É o @natasha.stort.advogada ou @audiência.trabalhista. Ou o perfil do escritório é @stort.advocacia. Os 3, tanto no Facebook quanto no Instagram.
Em todos eles tem sempre material novo lá para acompanhar. Material novo todos os dias. E lembra que a Natasha participa do nosso Papo Reto, no Rádio Notícias segunda edição, que vai ao ar 6 horas da tarde, das 6 às 7h30, já foi hoje, terminou agora há pouco. E o nosso Informando toda quinta-feira aqui, você pode acompanhar depois esses episódios. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Sou eu quem agradece. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou a gente até agora. Um beijo, uma ótima semana e leva a vida leve.